Boa tarde, bem-vindos ao programa Nutrindo a Saúde Mental. Boa tarde, Boa Amanda. tarde, Amanda. Boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um programa Nutrindo a Saúde Mental. Eu sou a Amanda Oliveira, nutricionista, e aqui ao meu lado temos a Amanda Rayala, psicóloga. Bom, a gente está no mês de agosto, né? Isso. E no dia 1º de agosto até o dia 7 de agosto foi comemorada a Semana da Amamentação. Uhum. E como sugestões que recebemos durante Isso. as últimas semanas, hoje a gente vai trazer esse tema, que é a amamentação. Isso. Então, as pessoas que estiverem nos assistindo, quiser fazer algum tipo de comentário, alguma pergunta, sugestões também, pode estar colocando aqui nos comentários que eu vou estar falando um pouquinho também. E já que a gente está dando início, eu falar um pouquinho do nosso canal, né, Amanda? Isso, Que muito como a gente importante. sempre fala no nosso programa, que fica gravado, tanto na Rádio Acapesp, no Facebook, mas também fica no nosso canal no YouTube, Nutrindo a Saúde Mental. Então, logo após Isso. o final do nosso programa, a gente posta esse vídeo lá no nosso canal. Então, quem puder e ainda não está inscrito, tô pedindo aí para vocês estarem seguindo, se inscrevendo no nosso canal, para a gente poder estar fazendo as publicações que acho Isso. importante, né? A gente sempre tá tentando passar o nosso conhecimento aí para algumas pessoas. Sim. E também temos o nosso Instagram, né? Quem quiser Sim, deixar sugestões, ver as nossas postagens, que semanalmente a gente posta alguns temas lá também bem interessantes. além do nosso programa, né, a gente Uhum. deixa alguns posts falando Isso. sobre alguns outros transtornos, caixinhas de perguntas, Isso. né? A gente sempre está tentando divulgar da melhor forma. Então, deixando o meu Instagram para Uhum. vocês tá seguindo também, que é Amanda Rayala. E eu também tô no Facebook da mesma forma, Amanda Rayala. E o meu WhatsApp é 11 99194 5667. Vocês podem estar me chamando também por lá. Mas na Rádio Acapesp também, que a gente está sempre olhando os comentários que vocês fazem durante a semana. Sim, Tá passando o seu contato também, Amanda? sim, vou passar. Quem quiser me chamar lá no Instagram é Amanda Nutri com Y no final. E quem preferir me seguir lá no Facebook é Amanda Oliveira Nutri, também com Y no final. Quem quiser mandar uma mensagem para mim também, sinta-se à vontade. O número é 11 960 33 novamente 70. Fica à vontade, quiser deixar dúvidas, sugestões de temas, alguma consulta, qualquer coisa, estamos aí. É só entrar em contato. E uma coisa importante também de falar é que algumas pessoas perguntam como faz para estar participando do nosso programa. Isso. Então, se você que está nos assistindo gostaria de estar participando, falar um pouquinho do seu trabalho, do seu projeto, enfim, vocês podem estar entrando em contato conosco para a gente poder estar agendando um dia, um horário, Isso. conforme a disponibilidade do programa e da pessoa também, que será Exatamente. um grande prazer a gente estar recebendo. Com certeza mesmo. Bom, então, para a gente iniciar, eu gostaria de estar fazendo os agradecimentos que a gente sempre faz no início dos programas, agradecer ao presidente da CAPESP, o Alan Montoro, o diretor e fundador da CAPESP, o Sérgio Zicran, por estar disponibilizando esse espaço para a gente estar fazendo o nosso programa novamente. Sim. Agradecer o diretor William Santos e também o Maurício, que está nos bastidores fazendo, ajudando nós a colocar esse programa no ar. Com certeza. Agradecendo a Amanda também por estar aqui na parceria e a gente está podendo realizar o programa toda semana. Eu que agradeço. E gratidão a todos que estão nos assistindo, Com nos dando certeza. audiência no nosso programa. Bom, Gratidão. mas vamos lá, né? Vamos começar falando um pouquinho da amamentação, tanto na área da psicologia
quanto na área da nutrição. Isso. Então, qualquer dúvida, qualquer sugestões, a gente está aqui para estar respondendo. Vamos lá. Amanda, quais são os benefícios da amamentação? É importante a gente dizer que a amamentação, ela é exclusiva. A amamentação exclusiva, ela já supre todas as necessidades da criança. Então, quando a gente fala quais são os benefícios da amamentação, são diversos. Por quê? O leite, até os 6 meses de idade, para a criança, ele é completo. Ele tem todas as vitaminas, todos os minerais, todas as proteínas que o bebê necessita. Então, é muito importante a amamentação, que a mamãe sempre amamente a sua criança. E ela ajuda, por exemplo, na formação do tecido da boca, né? O tecido interno da boca, a formação da gengiva, para ficar certinha, para não ficar torto depois os dentinhos, na formação do cognitivo também, então ajuda a criança a ser uma criança mais ágil, mais ativa. Aí depois você vai explicar o porquê. Mas ela ajuda na formação, terminar, né, de formar os órgãozinhos da criança. Então, a fluir melhor o sangue dentro do corpinho da criança. Então, ela tem diversos benefícios para a criança e para a mãe também. Porque a mãe que amamenta também emagrece mais rápido, volta ao seu peso mais facilmente, não fica depois com aquele excesso de gordura, principalmente do lado da barriga ou nas costas, que normalmente a mamãe que não amamenta tende a ficar. Então, o benefício é para ambos, né? Mas sempre lembrando que a amamentação exclusiva é a mais adequada de todos, porque o bebê, tudo que ele precisa, ele consegue pelo leite materno. Então, não há necessidade da mamãe introduzir frutas, chás, água, alimentos mesmo, porque só o leite materno até os 6 meses de idade já supre essa necessidade da criança. A alimentação do bebê acontece após os 6 meses. Isso, a introdução. Antes é só o leite materno. Isso, exatamente. O ideal é isso, né? Existem alguns casos que pode ser que o médico fale para a mãe introduzir alguma coisa para a criança, mas isso são casos muito específicos e sempre está consultando o seu médico. Mas o ideal do Ministério da Saúde, essa recomendação, que até os 6 meses de idade a amamentação seja exclusiva. Então, somente o leite materno mesmo. Não há necessidade nem de tomar água, porque o leite ele já é rico em água, já é rico em proteína, já é rico em diversos minerais e vitaminas. Ou seja, os benefícios são diversos. Sim. Não tem como listar, né? Porque foi o que você falou. A amamentação está inclusa com o desenvolvimento da criança. Exatamente. Né? Tanto da criança quanto da mãe, né? Uhum. O contato entre mãe e bebê nesse momento fundamental, é né? fundamental. Verdade. E você falou que a amamentação tem que ser do nascimento até os 6 meses, que é o mínimo. Isso, a amamentação exclusiva é do nascimento da criança até os 6 meses de idade. Mas não quer dizer que a partir dos 6 meses de idade a mamãe já tem que parar de amamentar. Não é para parar de amamentar. É só que vai começar a ser introduzido alguns outros alimentos, que normalmente são algumas frutinhas que começam a ser introduzidas nesse período. Só que a amamentação, ela persiste, ela tem que persistir. E aí, o ideal seria que ela persistisse até os 3 anos de idade da criança. Aí tem mamãe que fala, nossa, quanto tempo, né? A criança já tá grande, já tá amamentando. Mas quanto mais essa criança amamentar, melhor. Essa criança, existem alguns estudos recentes que falam até
que quanto mais a criança amamenta, mais o cognitivo dessa criança desperta. Então, ela fica mais inteligente, porque ela tem toda essa parte do afeto, do carinho, e tem essas vitaminas que só o leite mesmo da mamãe consegue produzir, porque é específico para a criança. Se nasceu, saiu da mãe, então é específico. Se a criança precisa de um pouquinho mais de vitamina B12, o leite da mãe ele tem vitamina B12, é incrível, assim. E é só o leite que consegue suprir mesmo. Então, quanto mais deixar a criança amamentando, melhor. E também tem um estudo que eu tava vendo, que é bem recente também, que fala que quanto mais a criança amamenta, toma o leite materno, menos predisposição ela tem de virar obesa na sua fase adulta. Porque ela aprende porque tem a sucção do leite e tudo mais, e ela recebe todas as vitaminas. Ela tende a não querer tantos alimentos muito doces. Então é incrível, porque mexe com tudo. E assim, Amanda, você falou, né, que o ideal, né, seria até os 3 anos de idade. Isso. Então, a mamãe, ela produz o leite até os 3 anos de idade? A mamãe, ela produz o leite até quando a criança amamentar. Se tiver o contato da boca com a criança com o seio, a mamãe vai produzindo leite. Quando ela retira, aí cerça. Tem casos, eu conheço, de mães que amamentaram até os 5 anos. E elas produziam leite. Porque tinha um movimento de sucção que vai estimulando a produzir o leite. Bacana. E tem que ser só o contato da boca da criança, porque tem algumas pessoas que têm algumas dificuldades de estar dando o seio e tem A bomba, né, de leite. É isso, um aparelho que Tem. que faz o movimento. Vamos supor que uma criança que faz o uso do leite até 3 anos, a própria bomba faz esse movimento. Sim. E a mãe acaba continuando produzindo? Continua produzindo. É a estimulação, é o exercício mesmo que é feito, que faz com que estimule a produção de leite. Porque a bomba, ela simula a boca da criança. Então, das duas formas, estimula a produção de leite. Então, se a mãe não consegue, porque às vezes não tem bico, né? Ou como o leite é empedrado, que a gente estava falando antes. E aí, utiliza-se essas bombas e elas fazem esse processo. Então, vai estimulando. Tem mãe, por exemplo, que quando o filhinho nasce, ela não tem produção de leite ainda. E aí tem que ter o contato ou da boca da criança estimulando, ou da bomba, ou ambos, para que ela comece a produzir leite. Porque o corpo ainda não tinha entendido que estava na hora de começar a liberar o leite. Ah, bacana. E mas dá sim. A gente, como você falou, né? Havíamos falado um pouquinho sobre a questão da amamentação antes de a gente iniciar o programa. Porque muitas mães se queixam, né? De talvez não estar produzindo leite. Isso. Ou talvez o leite empedrar, né? Sim. E assim, Amanda, durante a gravidez, tem algum tipo de alimentação que possa estar desenvolvendo? Sim, existe. Essa produção de leite? Sim, existem alguns alimentos que estimulam. É muito comum, principalmente as pessoas mais antigas, falar, come bastante canjica. E realmente ela tem mesmo tanto o leite de vaca ou qualquer outro leite, quanto a canjica, elas têm propriedades para ir soltando o leite, para ir liberando mais o leite. E existem alguns chás também que ajudam bastante, que é o caso do chá de camomila, que também pode estar ajudando bastante na produção de leite. E aí evitar, como é todo programa, eu sempre falo, evitar alimentos muito ricos em açúcar, muito processados, ricos em gorduras, que eles acabam atrapalhando na produção de leite também. Entendi. E assim, eu não sei se é mito ou se realmente é verdade, mas quando a mãe tá alimentando o bebê, né, tá realizando a amamentação, parece que tem alguns alimentos que não é o ideal para ela estar fazendo uso. É um modo geral, por exemplo, uma que eu conheço, ela não poderia fazer o uso do feijão, porque poderia causar gases no bebê e também algumas cólicas. Isso é algo que
para todas as mães ou cada mãe tem uma específica? É específico. Essa parte, assim, principalmente quando você fala do feijão, das leguminosas que podem dar gases, é específico. Às vezes é uma sensibilidade do bebê, mas não que necessariamente a mãe não possa consumir feijão. Ela só não pode consumir se realmente der gases na criança e ela conseguir fazer essa associação. Ah, comi o feijão e aí eu percebi que ele ficou com gases. Por quê? Cada organismo reage de um jeito e a criança não é diferente. Então, às vezes, ela tem essa predisposição a desenvolver mesmo gases quando ela come esse tipo de alimento. E aí também é comum a mãe falar que dá gases depois que come ovo, também é comum. Mas não é regra, não é regra. Aí a mãe que tem que ficar ligada se está está trazendo algum malefício para a criança, algum determinado alimento. Mas não é regra, Mas não não. tem, por exemplo, um alimento específico que seja Tem todas as mães? álcool. Esse deve ser evitado, senão você vai embriagar o seu bebê. Deve ser bastante evitado o álcool e também é muito interessante que evite alimentos ricos em açúcar, porque você deixa a criança muito ativa, ela fica muito elétrica. E assim, eu perguntei pra você, né, alimentos que produz o leite, né? E também como que produz, que foi o que você falou, o próprio contato da mãe e o bebê Sim. faz com que ela produza. Mas existem alimentos que faz com que haja interrupção? Então, existem alguns componentes alimentares que são muito fortes e que podem fazer a interrupção da produção de leite. É muito comum a gente encontrar isso na parte de fitoterapia, que são chás, ervas, plantas, que tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, chá de hibisco não é um chá muito adequado para se tomar quando se está amamentando, que pode fazer esse bloqueio da produção de leite. Fora isso, tem outros componentes também, outros chás, por exemplo, chá de cavalinha, uns chás fortes que podem estar fazendo esse bloqueio da produção de leite. Então tem que tomar muito cuidado, principalmente com a parte de fito, mãe que gosta muito de tomar chazinho, essas coisas, porque não são todos que pode. E componentes, por exemplo, suplementos alimentares, tem que tomar sempre muito cuidado, porque tem que estar escrito lá que pode ser ingerido quando se está gestante ou amamentando, porque senão pode haver esse bloqueio, sim. Então, são componentes específicos, não que seja um alimento, mas componentes específicos que fazem esse bloqueio da produção láctea mesmo. Entendi. Então, pode ser sim que tenha Sim. alguns componentes em um determinado alimento que Isso. a mãe às vezes nem tem um conhecimento, né? Exatamente. Exatamente. E as mães que têm mais sensibilidade, porque tem mãe que produz muito leite, tem mãe que produz bem pouco leite. Então, essas que tem que prestar mesmo bastante atenção. Se ela vê que determinado alimento que ela coma tá fazendo que produza menos, é melhor cessar até o período da lactação terminar. Porque é sensibilidade, né, de organismo para organismo. Depende muito da mamãe, né? Então, isso, exatamente. A gente tem alguns comentários aqui, a gente tem até uma dúvida. O Sérgio Zicran, ele desejou uma boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. O Márcio Reis também, boa tarde, meninas. Boa tarde. Boa tarde. O Maurício também desejou uma boa tarde. E o Márcio, ele disse que tem uma grande dúvida. Por que é um tabu ainda amamentar em público? Sabemos que é o primeiro alimento da criança, cheio de vitaminas e é fundamental para o desenvolvimento. Realmente, esse tabu existe, né? Sim. Não apenas estes, mas outros também, né? Sim. Que infelizmente acontece por algumas pessoas que a gente encontra aí. Ainda existe isso. Sim. E muitas mulheres sofrem com isso, né? Verdade. A gente fala que é um tabu, mas quando a gente conversa com uma mamãe que sofreu esse tipo de preconceito, é um sofrimento enorme, né? Porque às vezes você
tem que, às vezes não, você é obrigada a alimentar o seu bebê e você não Sim. pode alimentar em qualquer lugar. E por quê, né? Se é algo natural da vida. Exatamente. A Fabiola Dantas também, boa tarde, lindas. Boa tarde. Amo amamentar. Que bom, olha. E gratidão. E a Lúcia André também disse lindas. Gratidão, gente, Gratidão por mesmo. todo o carinho aí que tem por nós. Mas esse tabu que o Márcio falou realmente existe, né? É até um assunto que é discutido muito, né? Nessa Sim. questão de é certo, é errado. É algo que gera muita polêmica, né? É verdade. Mas, enfim, cada um tem uma visão. A gente não pode falar se é certo ou se é errado, se deve ou não deve, né? Tem tudo um protocolo por trás disso, então não tem como a gente falar. Mas realmente é um tabu aí a ser quebrado, né, Amanda? É verdade. E até porque tem muita relação com a sexualidade, né? Porque é um seio de uma mulher que fica exposto, e aí tem toda uma questão, né, por trás de tudo isso. É verdade. Você falou um pouquinho da questão do contato da boca do bebê com o seio da mulher, que ajuda no desenvolvimento da cognição, como o desenvolvimento em geral, né? Sim. Não é só o desenvolvimento cognitivo, mas é do corpo em tudo. Sim. E com realmente, certeza. quando a gente fala desse contato, é o primeiro contato que a criança tem com o mundo externo, né? Como o contato que a mamãe tem com o bebê. Com o bebê. Então, ele ajuda muito o desenvolvimento da criança. Então, assim, é ideal. Mas nós sabemos que nem todas as mamães têm oportunidade de estar realizando essa amamentação. E a gente sabe o sofrimento que ela tem. Verdade. Porque muitas mulheres acreditam não ser suficientemente boa por não estar conseguindo amamentar, por não ter o leite, ou talvez até por estar empedrando, enfim. Por N motivos. Também a questão da dor, né? Porque é sensível, machuca. E elas acabam tendo a autoestima rebaixada. Acreditando não ser uma mãe suficientemente boa. E assim, Amanda, quando a mãe tem o leite empedrado ou não produz o leite, tem algum motivo que isso possa acontecer? Então, na verdade, foi o que você falou, tem vários motivos. Então, às vezes, o leite empedrado pode ser que o leite dessa mãe, ele não tenha tanta água. Porque foi o que eu disse, cada organismo reage de uma forma. Então, pode ser que essa mãe, ela não produza um leite aquoso. E aí ele acaba, o leite dela é um pouco mais rico em gordura, tem uma característica um pouco diferente. E aí não passa pelo bico e acaba empedrando, porque fica grosso, né? E um bebê, ou também que o bebê não faça o movimento de sucção adequado, que ele tem alguma disfagia, que é uma dificuldade na boca mesmo de fazer a movimentação adequada. Também pode causar um empedramento do leite da mãe. Ou o bebê não foi posicionado, por exemplo, mães novas, assim, né, que nunca tiveram primeira viagem, que nunca tiveram um filho, às vezes posiciona o bebê de uma forma errada, e aí ele não tá pegando na parte que ele tinha que pegar, ele tá pegando muito próximo do bico, pode causar um empedramento também. A mãe tem alguma patologia, também pode estar interferindo nesse processo do leite fluir certinho. Então, são vários motivos. Ou também a mãe não tem bico. Existem peitos que eles não têm o bico, eles são retos. E aí o bebê não consegue pegar, e aí também o leite não consegue sair e causa esse empedramento. Por isso que é muito importante a bomba. Porque ela vai formando um bico e vai estimulando, porque às vezes o bebê não tá conseguindo pegar porque não tem o bico, aí você vem com a bomba e aí faz a estimulação, forma um biquinho, aí sim o bebê consegue pegar. Então tem várias técnicas que com o passar do tempo a mamãe pode ir tentando para fazer com que o bebê pegue o peito. Porque cada peito, né, tem um formato diferente. Mas assim, por exemplo,
vamos supor que uma mamãe tem uma gestação atualmente e tem daqui 5 anos. Sim. Ela pode, existe a questão de ela ter leite hoje e daqui 5 anos não ter, ou vice-versa, depende muito da gestação em si. Depende muito da gestação em si. Existem até umas gestações que são um pouco mais conturbadas, né? A mãe passou por algum trauma, alguma coisa, que é mais a área da Amanda, depois ela explica melhor pra gente, mas que faz com que a produção de leite cesse. Ou a mãe, por exemplo, tem a autoestima muito baixa, já fica com aquela coisa na cabeça que não vai conseguir produzir leite, ou que o leite dela não tem as vitaminas necessárias para a criança. Isso mexe tanto com o psicológico da mãe que ela não consegue produzir leite. Então, por isso que é muito importante uma mãe também que pensa assim, passar numa psicóloga, porque ela pode te ajudar muito. É verdade, realmente, a mamãe, quando ela tem esse tipo de trauma, não só pelo fato de, por exemplo, vou usar um exemplo aqui típico, né? A mamãe não estava planejando essa gestação. Aí acaba engravidando e acaba criando diversos sentimentos e pensamentos que fazem com que interfere tudo, né, no organismo dela. Então, isso é uma questão também. Mas tem outras, né, que a gente acaba encontrando. E o fato de ela não dar o leite também acaba confundindo a cabeça e acaba acontecendo algum tipo de transtorno. Então, depende muito do período que ela tá passando, né? Esses 9 meses. E também antecedendo um pouco ou posteriormente. Mas, no caso da criança, né? Ela não ter essa oportunidade de ser amamentada pela mãe, a mãe não amamentar o bebê. Existe outras formas de ela poder estar usando um outro tipo de leite? Sim, existe o leite emprestado, que é de outra mamãe, que é uma mamãe que produz muito, muito, muito leite, aí ela acaba congelando esse leite e doando para as mamães que não produzem. Ou também as fórmulas infantis, que aí tem todos os períodos, então até 1 mês de idade, dos 2 meses até os 3 meses de idade, e assim vai evoluindo, que elas são bem próximas do leite materno, em quantidade, por exemplo, quando a criança acaba de nascer, ela precisa de um leite mais proteico. Então, essa primeira fórmula, ela vai ter uma quantidade de aminoácidos maior. Aí depois vem um leite com um pouquinho mais de vitamina B. Então, conforme as fases da criança, tem as fórmulas adequadas para a criança. Hoje em dia a gente consegue isso com uma facilidade muito grande, porque a indústria ela consegue produzir leites muito próximos mesmo ao leite materno. Mas eles são um pouco carinhos, né? Então, às vezes, quando você tem dentro da sua casa mesmo algum parente ou algum amigo que também é uma mãe, né, que também tá na fase de amamentação e ela tá produzindo muito, ela consegue doar para sua criança. Mas tem que tomar muito cuidado, porque tem que conhecer essa pessoa, né? Porque você não vai dar um leite pro seu filho se você não conhece a mãe. Então tem que ter todo um processo, um cuidado bem grande. Mas, em geral, as fórmulas elas suprem bastante a necessidade da criança. E existe fórmulas também para a mamãe tomar? Para produzir leite, existe no mercado alguns suplementos que vêm com alguns componentes específicos que podem estar ajudando na liberação do leite. Só que não são todos os casos, porque tem casos de mamãe que não consegue mesmo produzir. A minha pergunta é referente à questão que eu perguntei para você logo no início do programa, se tem alguma alimentação específica, porque a gente sabe que claro que todas as mães realizam o pré-natal, quer dizer, o ideal seria todas as mães passar pelo pré-natal, mas a gente sabe que quando a gente fala da obesidade, muitas mães, a maioria das mães engordam muito. Chegam até a engordar 30, 40 quilos. Sim. E a gente sabe que um bebê, né, ele no máximo, o ideal seria 6 quilos, né, a mãe engordar. E acaba extrapolando. E assim, ela pode realizar uma dieta durante essa amamentação para que exista essa perca de peso, porque você falou que você realizando a amamentação, você propriamente vai emagrecendo tudo aquilo que adquiriu na gravidez. Mas nesse caso, que é
um peso exorbitante, né? Sim, Contabilizando com o ideal, né? sim. Como que pode realizar uma dieta ou você pode dizer que só a amamentação, ela propriamente vai fazer com que você emagreça esses quilos adquiridos? Olha, são vários fatores. O que que a gente sempre fala para a mãe? Realize o pré-natal. Por quê? Quando você realiza, começa a pensar em ser mãe, você já tem que pensar em várias coisas, né? Sua vida inteira vai mudar. E o seu corpo também é um deles. Principalmente, né? Principalmente. E assim, o ideal, assim, seria que a mãe, que a pessoa, a mulher que quer ser mãe, ela esteja no seu peso ideal. Ela esteja mais próximo do seu peso ideal, para quando ela estiver no período gestacional, ela não tenha essa evolução de peso. Ela não tem esse muitos quilos a mais. Ela não vem adquirir tantos quilos assim. Então, se ela estiver mais próxima do seu peso ideal, melhor. Outra coisa, alimentação balanceada. Porque o que acontece? A mãe fala, estou comendo por 2. Isso não existe. Você está comendo por si próprio. Você não precisa dobrar a quantidade de alimentos que você ingere. Não precisa. É o suficiente o que você come pro bebê, pra formação do bebê, tá? Então tem isso também, porque a mãe, quando ela sabe que tá grávida, ela quer comer tudo que ela vê na frente. Outra coisa é a ansiedade, que ataca bastante essas mães, né? Principalmente as de primeira viagem, e quer se acabar de comer doce. E aí também vai engordar. Então, é um acompanhamento nutricional. Depois que ela já está gestante, a gente não pode trabalhar com redução de peso. A gente não faz isso. Então, se a mãe ela já está com sobrepeso, ela já está no fase gestacional, a gente não pode trabalhar com redução de peso, tá? Porque senão você pode prejudicar na formação da criança. Mas a gente pode evitar que ela ganhe tanto peso com o acompanhamento nutricional. Então, adequando a dieta dela mesmo no período gestacional. E aí, depois, quando o bebê nasce, é muito importante que essa mãe, ela amamente o máximo que ela conseguir. Porque isso ajuda muito a perder peso mesmo. Então, se uma mãe, vamos supor que ela esteja acima do peso e ela acaba engravidando. Sim. Nesse período da gestação, ela não pode perder peso. Se ela Isso. estiver perdendo peso por alguma outra questão, não é o ideal. Não é o ideal. Ou esteja acontecendo alguma coisa que está Sim. interferindo aí essa questão Sim. da gestação. Porque o que acontece? Existem alguns casos de algumas mães estarem com sobrepeso, aí entrarem no período gestacional e querer fazer uma dieta restritiva para perder peso. Mas não pode, porque você tá no período, começou o período gestacional, você tem que ir ganhando alguns quilinhos para a formação do bebê. Né? Então, com o passar dos meses, você vai adquirindo, vai entre 300 e 500 gramas, que seja, para chegar no final, tá o bebê formado. Por quê? É a placenta, tudo isso, é tudo a formação. O bebê vai crescendo, vai aumentando os seus quilos. Quer dizer que o bebê está se formando muito bem. Mas o que não pode ocorrer é a mãe comer exageradamente. Então, a gente não trabalha com redução, com dietas restritivas no período de gestação, mas a gente evita que ela engorde demais. Então, a gente vem com reeducação alimentar, com acompanhamento nutricional para evitar que ela ganhe muito mais peso também. Então, é importante que ela tenha esse acompanhamento mesmo, nutricional, geriátrico. Tem vários especialistas que podem estar ajudando nesse processo de não engordar tanto. E a questão, quando a gente fala da questão nutricional, é uma dieta mais, não restrita, mas engloba mais as questões dos nutrientes, tanto para o bebê quanto para a mãe. Isso, não adequar. efetivamente a busca
Do emagrecimento. Do emagrecimento, Sim. né? O ideal é isso mesmo. É uma alimentação mais saudável possível. Então, é uma alimentação rica em fibra, uma alimentação rica em vitaminas e minerais, em proteínas, que também ajuda bastante na formação do bebê. Então, é um acompanhamento nutricional. É uma alimentação saudável que a mãe tem que fazer. Mas não que ela tem que buscar uma dieta restritiva. Ah, tô gorda, né? Isso que ela pensa. Tô gorda, tô gestante, vou tomar só sopa de inhame. Não, porque aí o bebê não vai ter as outras vitaminas. Então, isso pode prejudicar na formação da criança. Eu perguntei pra você se existem fórmulas que as mamães possam estar tomando, tanto na gestação quanto na amamentação, porque a gente sabe que o bebê precisa de determinadas proteínas, né? E você falou tanto do leite, né? Como acredito que também outras proteínas que estejam na carne fazem muita diferença. Sim. A minha pergunta é referente a essa questão. Por exemplo, você falou, né? Da canjica, da produção do leite. Mas e uma mãe que tem algo relacionado à questão da lactose ou alguma coisa referente a ser vegetariana que não faz esse uso de determinados alimentos? Elas fazem uso de fórmulas? Então, a mãe, principalmente a mãe que é vegetariana ou vegana, ela tem que ter realmente ela tem que ter um acompanhamento, porque não pode faltar para o bebê vitaminas do complexo B, que são normalmente a gente encontra mais abundantemente nas carnes mesmo. Nas carnes, principalmente carnes vermelhas, que a gente encontra bastante. Então, ela tem que fazer um acompanhamento, porque se tiver em déficit, se estiver muito baixo, aí a gente suplementa. Então, além do ácido fólico, que toda mãe toma, a gente pode estar entrando com vitamina. E aí pode ser uma B12, que é mais difícil ser encontrada em alimentação vegetariana e vegana. Ou, às vezes, também a própria vitamina A, que às vezes é uma mãe que tem uma alimentação seletiva e aí não gosta de muitos alimentos, aí a gente precisa suplementar. Então, sim, mas é tudo diante de um acompanhamento. Então, se o exame bioquímico da mãe der muito baixo essas vitaminas, aí a gente entra com suplementação para ajudar. Mas, em geral, uma alimentação adequada já supre. É só o ácido fólico mesmo que tem que ser suplementado. Isso na maioria dos casos. Ah, então essa vitamina que você falou, essa é algo comum na maioria das mamães, mas quando em determinado momento é sempre realizado os exames, né? Isso, exatamente. E vendo a dificuldade o déficit de alguma vitamina, Isso, aí você sim na suplementa. questão da nutrição suplementa para que ela possa estar tomando. Exatamente. E isso até o médico faz. Às vezes nem precisa passar um nutricionista, porque é assim, entrou na fase gestacional, já são feitos vários exames. Porque é para formação, no comecinho já tem que ver qual que é o nutriente que o bebê necessita. Não que ele necessite, mas que a mãe esteja em déficit, né? Se a mãe tiver em déficit de algum nutriente, a gente vai ter que suplementar para adequar pro bebê. Isso prejudica em alguma questão da amamentação? Da lactação, assim, da produção de leite, você Isso. fala? Pode impactar, sim. Uma mãe que não fez pré-natal e não sabia que ela tinha déficit de vitamina B12, ou porque era vegana, porque era vegetariana, ou simplesmente porque não gosta de carne, ou não comia, enjoava, vomitava muito, e não fez o pré-natal, pode sim estar impactando na produção láctea. Então, por isso que é muito importante, porque não é só a formação do bebê. Porque muitas das vezes o corpo da mulher, nosso corpo, ele é tão inteligente que ele, mesmo que esteja em déficit, assim, que não esteja uma quantidade adequada para a mãe, ele não deixa faltar para o bebê. Então, retira-se da mãe mesmo para não faltar para o bebê. Aí a mãe fica com, por exemplo, anemia, mas a criança nasce bem, muito bem. Só que aí impacta na produção de leite. Aí não impacta na gestação, e sim posteriormente. Sim, posteriormente, né? Exatamente. A gente tem alguns comentários aqui. Aida mandou uma boa tarde. Boa tarde. Amamentar é tudo de bom, mas tem que ter muita paciência. A Marli, cheguei na área, lindas. Gratidão.
Aí o William também, o William dos Santos, nosso diretor aqui da Capesp, desejou uma boa tarde. E a Marli aqui colocou, Marli Nascimento assistindo. Um beijo pra Marli, beijo. ela sempre tá aqui nos acompanhando, Sim. assistindo o nosso programa. Verdade. Então, gratidão aí a Marli e a todos que estão acompanhando. Gratidão a todos. Amanda, mais uma pergunta, assim, um pouquinho mais pessoal, é a questão você falou que cada mãe tem um formato do seio. Sim. Mas a questão do tamanho, ele interfere? Ele tem alguma questão? O tamanho, ele não interfere na produção de leite. Então, tem muita mãe que fala, meu peito é muito pequeno, por isso que eu produzo muito leite. Não, não é assim, não. O que diferencia é que quando o leite é produzido, ele tem né? Ele consegue ficar alojado mais tempo quando o peito é maior. Então, por exemplo, a área, né? O volume. Então, o peito da mãe sendo maior, quando na hora da produção do leite, ele consegue ficar em mais abundância, preencher toda aquela área. E aí, por exemplo, o que diferencia bastante é a quantidade de mamadas da criança. Porque quando a mamãe tem um peito pequeno, a criança tende a mamar mais. Porque produz o leite, enche aquela área que tem um volume menor, o bebê mama, esvazia. Aí tem que encher de novo. A mamãe que tem um peito um pouco maior, ela consegue, na produção de leite, ocupar uma área maior e aí o bebê não precisa estar tantas mamadas durante o dia. Mas em questão de produção de leite, é a mesma coisa. Produz o mesmo leite, a mesma quantidade. Só que o volume que consegue ficar armazenado é diferente. Então, provavelmente a criança que nasceu da mamãe que tem um peito um pouco menor vai mamar mais vezes ao longo do dia. Porque tem que esvaziar e encher de novo. Eu achei que seria o contrário, né? Eu achei que a mamãe que tivesse o peito maior, o bebê poderia mamar mais vezes, né? Porque tem mais leite. Ele não precisa. É o contrário. Porque nenhuma mamada já vai bastante leite pra ele. Entendeu? Então ele acaba mamando menos vezes no dia. E a que tem o peito pequeno, o bebê em uma mamada, ele não se sente saciado. Aí tem que esperar encher de novo, aí ele mama mais vezes durante o dia. Entendi. E assim, a questão da amamentação, né? Que você falou que faz o uso de algumas vitaminas, Sim. sei lá, alguma coisa assim. É durante a gestação e o pós. O pós também pode ser. Ou difere. Na gestação é na amamentação é outro. Não, Essas vitaminas também têm que ser suplementadas na amamentação? Se necessário, sim. O ácido fólico, ele é só pro período gestacional. Depois, na amamentação, é muito raro, assim, muito raro mesmo a mãe precisar suplementar com ácido fólico. Mas pode ser que ela precise suplementar para ela algumas vitaminas. Se ela já estava em desnutrição, se ela já tivesse esse déficit no período gestacional, foi o que eu falei, o corpo ele deu tudo pro bebê. E aí está faltando pra mãe. Então a gente tem que suplementar pra saúde da mãe também não ficar ruim. Sim. E tem diferença entre o seio esquerdo, o direito? Na produção, aí depende da mãe. Tem mãe que vai produzir mais num seio, menos no outro, ou igual nos dois, ou muito diferente, aí é fisiológico. Cada pessoa, cada mãe vai ter essa diferença, né? Mas a produção é em ambos, né? A produção é em ambos. Normalmente é em ambos. Existem casos que só consegue produzir em um. Mas aí é por alguma patologia, alguma coisa, que aí o outro não consegue produzir. Mas normalmente são em ambos. E é normal um produzir mais e o outro produzir menos. Normal. Tá. Uma pergunta que eu fiz, você respondeu, mas eu fiquei com uma dúvida, né? Você falou que geralmente a mamãe que não produz o leite tem algumas fórmulas que o bebê toma, né? Isso. Até de 1 mês, 2, 3, enfim. Essas fórmulas, ela acontece no período de 6 meses que a gente considera como um mínimo, ou pode ser
é composta até 2 anos, Até 3 3 anos. Até 3 anos. Essas formas, elas podem entrar desde a hora do nascimento do bebê, quando vê que a mamãe não produz mesmo leite, até os 3 anos de idade. E aí vai se mudando. E depois não vai ser mais uma fórmula infantil, mas entra-se com leite, né? Com leite rico em gordura normal mesmo, de vaca, que aí já não é a fórmula próximo do leite da mãe, mas é um leite rico em gordura para criança. Mas é necessário? Até os 3 anos de idade? Não, não é necessário. É necessário, muito necessário, pelo menos até 1 aninho de idade da criança. Tá, porque você até falou, né, dessa questão dos valores, né, que a gente sabe nutricionais. que a são gente sabe diferentes. que é Ah, extremamente sim, os importante, valores. mas quando eu falo valores é O va- questão financeira, Sim, é verdade. que é São muito caros. muito caro, São né? muito caros. E assim, quanto menor a idade da criança, mais caro o leite. Porque é uma fórmula muito mais rica em aminoácidos. Aminoácidos é uma proteína pequenininha, assim, que já foi degradada. Esse processo de degradação e estabilização dessa molécula nesse leite é muito difícil. E aí, por isso que encarece a fórmula. Então, quanto menor a idade da criança, mais cara a fórmula é. E assim, é referente à questão da lactose, né, que eu falei. Sim. O bebê, a criança, enfim, ela não tem essa predisposição? Sim, ela pode ter. Se ela pode ou nascer com intolerância ou alergia mesmo à lactose e não poder tomar leite. Mas quando diz o leite, é também o leite materno? Não, nunca vi, não conheço nenhum caso da criança nascer com intolerância ao leite da mãe. Até porque o organismo nosso é tão fantástico que ele só produz o que a criança precisa. Ele consegue se adequar perfeitamente. Por isso que é tão importante a amamentação, porque ele se adequa perfeitamente ao que a criança precisa. Parece que é feito especialmente para aquela criança, né? Parece não, é feito especialmente para aquela criança. Então, isso eu nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar. Mas é muito comum de quando passa para a fórmula, ou quando já tem 3 anos e passa para um leite normal, aí sim identificar que a criança é intolerante à lactose. Que aí ela já não consegue mais aceitar aquela fórmula. E aí faz o teste e fala, tem intolerância à lactose. Bacana. Temos alguns comentários aqui e também temos uma pergunta. Vamos lá. O Douglas da Mato mandou uma boa tarde. Boa tarde, Boa Douglas. tarde, Um beijo. Douglas. A Marli Nascimento. Uma pergunta. Amanda, tem uma sobrinha que tem muito leite e o bebê não pega de jeito nenhum. O que fazer? Aí a gente entra com a bomba. Porque provavelmente se ele não pega, é porque o bico, é o que eu falei, o bico da mãe não tá se encaixando na boca da criança. Então é legal sempre ter a bomba de leite em casa, porque aí ou você vai dar na chuquinha, né, que é um bico específico lá de bico de peito, que a criança vai passar a tomar. E a própria bomba, se for problema de bico da mãe, ela já vai dando formato. E aí, se a mãe tiver essa disponibilidade, tentando sempre, até que a criança pegue. Mas é bom sempre ter a bomba, porque aí você consegue armazenar esse leite, porque ela até produz bastante leite. Então, não é problema de produção de leite, provavelmente é um problema de bico. E aí, a bomba, ela consegue ajudar bastante. Aí, ou vai dar na chuquinha, ou vai tentando até que forme o bico. Acho que tá respondida a pergunta da Marli. E, assim, você falou que a gente faz o uso da bomba, né, quando não consegue. Aí, geralmente, a gente dá o leite na hora, a gente pode estar armazenando. O leite pode ser armazenado por até 3 meses. Congelado. Congelado, ele consegue ficar até 3 meses congelado. E nesses casos que a mãe produz muito leite, a criança não supre, né? Ela não consegue tomar tudo isso. E aí a mãe acaba congelando mesmo. E aí se congela o leite pra, por exemplo, vou viajar,
e não quero me expor, né, no meio de todo mundo. Então aí acaba dando uma chuquinha no leite que já tava, que é da própria mãe, mas que foi congelado e que na hora foi feito o esquentar, né, foi feito o descongelamento para dar para criança. E só essa forma de estar armazenando, só a questão do O congelamento? leite do materno tem que ser congelado, que é para evitar a proliferação de bactérias. Porque senão ele fica. Você vai ter que jogar fora. Tem algum tipo de recipiente ideal? É um recipiente estéril. Então, é um recipiente que foi higienizado muito bem, depois passado uma água quente para ficar esterilizado. O ideal é que seja vidro, porque o vidro é um material que é mais de fácil higienização, né? Ele não fica com resquícios, porque o plástico, se for um plástico velhinho, a própria bucha ou cortar cria ranhuras nesse plástico e aí enche de micro-organismo. Então, ou um plástico só para o leite, que foi comprado só para para o leite. só para pôr o leite, ou um recipiente de vidro. E ambos tem que passar água quente, água fervida. Tem que passar água fervida para fazer a esterilização. E assim, vamos supor que uma suposição. Eu coloque num vidro de, por exemplo, 1 litro. 1 litro de leite materno. Só que a mamadeira é 100 ml. Sim. Eu posso descongelar esse 1 litro e dar 100 ml pro bebê e congelar novamente? Ou se eu congelar esse 1 litro, ele tem que usar esse 1 litro, senão joga fora. Senão joga fora, exatamente. Você nunca pode descongelar e depois recongelar esse leite. Se não usou, vai ser descartado, vai ser jogado fora. Então, o ideal é que seja congelado numa porção que a mamãe sempre sabe, né? Mais ou menos quantos ml o bebê toma. Já congela naquela porçãozinha. Tá, e tem algum jeito de descongelar? Pode Descongelar ser de banho-maria. Você vai fazer banho-maria. Então, você vai pôr água para esquentar e vir com o recipiente com o leitezinho congelado, fazer banho-maria até que ele fique numa temperatura aceitável para a criança. Aí você pode tirar daquele recipiente, passar para a mamadeira e dar para a criança. Entendi. A Marli, ela comentou aqui, obrigada pela informação. Por nada. Eu acredito que muitas pessoas têm essa dúvida, né, dessa Sim. questão. Porque foi o que a gente falou, às vezes a mamãe não produz e acaba colocando na cabeça que ela não é suficientemente boa como mãe, né? É verdade. E às vezes tem tudo relacionado à questão do organismo, né? Sim. E a nutrição nessa questão pode ajudar, mas tem alguma relação hereditária? Por exemplo, vamos supor que minha mãe, ela não conseguia produzir leite ou tinha empedramento. Pode ser que talvez eu tenha essa predisposição ou não tem relação nenhuma? Pode sim. Existem casos genéticos, que é genes, assim, a família inteira, todas as mães não conseguiam produzir o leite. A família inteira tinha o bico para dentro, né? Que tem aquele caso da mama que tem um bico para dentro também, que aí não sai o leite. Também são erros genéticos mesmo, que normalmente é de família, que pode acarretar esse problema de lactação. Mas assim, vamos supor, né, essa questão que você falou do bico para dentro. A mãe, ela produz da mesma forma. Produz. E isso. como é que faz para fazer retirar o leite? Com a bomba. Mesmo com o bico para dentro, Mesmo necessário. É necessária a bomba, porque o bico para dentro a criança não consegue pegar. Porque aí não encaixa na boca da criança. Mas com a bomba, que a bomba ela tem vários tamanhos, tem vários formatos, e aí tem um formato lá específico que é pro bico para dentro. E aí consegue tirar. Dói. Eu não sei, assim, mas eu já vi as mães gritando. Porque tá pra dentro, entendeu? E aí a própria bomba, ela pode ir ajudando o bico a sair pra fora. Não, mas assim, a questão, por exemplo, vamos supor que eu fique grávida e eu produza o leite da mesma forma, mas por uma questão, sei lá, estética,
ou enfim, eu não queira amamentar a criança. O leite, ele permanece? Ele deixa de existir? Como é que... Então, é assim, o leite, ele vai diminuindo a produção se ele não é estimulado. Lembra que eu falei que quanto mais você estimula, ele é liberado. Só que, por exemplo, você acabou de ter a criança, você tá produzindo muito leite, você vai continuar produzindo muito leite. Se você não quer que a criança amamente, você vai ter sérios problemas. Você vai começar a edemaciar a sua mama, ficar com um monte de leite, e aí você vai ficar doida, porque isso dói demais, porque isso vai aumentando o tecido, vai dilatando o tecido, fica vermelho, pode ficar roxo. E aí você vai querer que aquele leite saia dali de qualquer jeito, entendeu? Então, ou amamentando ou pela bomba, você vai querer que ele saia. Porque você não vai aguentar, a dor é muito grande. Tá, mas e se a questão é empedrar? Que aí não tem como a bomba retirar. Como é que faz? Não No tira? empedramento, a bomba também consegue ajudar bastante. Até no empedramento ela consegue ajudar bastante. Porque a sucção da bomba ela é mais forte. E ela consegue ir estimulando, estimulando até que saia. Por Só que isso a dói. dor. Por isso a dor. Isso. Mas é o único jeito. Ou, em casos muito extremos, um tipo de cirurgia. Mas normalmente é a bomba mesmo. É ela que vai fazer a função. Só que dói muito. E aí tomar muito líquido ajuda. Então, tomar bastante água. Alguns chás, como eu falei, o chá de camomila também pode estar ajudando. Então, evitar os doces e as gorduras. O refrigerante, Os né? refrigerantes. Tudo isso ajuda bastante. Tá, e só pra gente finalizar aqui, pra gente não passar muito do nosso horário, que a gente entendeu esse assunto, né? Quando a gente traz um assunto assim que surge muitas dúvidas, não Sim. só dos telespectadores, mas da apresentadora aqui também, né? Ai, caramba. Assim, você falou, né, que em casos extremos, né, existe a questão da cirurgia. Isso. Mas isso não é algo que entra muito, Não que é comum. que pode ser considerado comum. Não, não é não. Não é comum, não. É casos extremos mesmo, que a bomba não resolveu, que tá tudo empedrado, que não sai de jeito nenhum, aí é feita cirurgia. Mas isso é muito difícil mesmo. Entendi. E assim, não sei se você sabe me responder, que isso também não entra em pauta, né, na sua área, mas você sabe dizer se tipo, algum tipo de prótese de silicone tem interferência? Então, é uma ótima pergunta, porque eu também queria saber. Bom, então, se alguém puder estar nos auxiliando com essa puder nos questão, ajudar. já tá aqui uma pergunta. Sim, com certeza. Porque foi o que você falou, né? Ela aumenta muito, né? Sim. Por causa da produção de leite. E você quer tirar, né? Pra dar pro bebê. E se tem a prótese, né? Acredito Não sei que se faz um aumenta bloqueio ali, muito, né? né? Mas, enfim. Aí a gente vai precisar de um cirurgião estético para nos responder essa pergunta. A Marli deixou aqui. Parabéns, meninas. Gratidão. Matéria super interessante. Foi o que eu falei, né? É algo a ser discutido aqui. Sim. Que o programa acabe e As perguntas não. acabam surgindo. Mas a gente encerra o nosso programa aqui hoje, Sim. Amanda. Gratidão. Agradecer novamente a todos que estão nos assistindo, pelas perguntas, pelas dúvidas aqui, pelos comentários que deixaram aqui para nós. E na semana que vem a gente está aqui novamente. Sim. Com mais um programa Nutrindo a Saúde Mental. Amanda, você queria deixar algumas considerações finais? Sugerir alguma coisa aí para as mamães? Vou sugerir uma coisa muito importante. As gestantes também. Faça o acompanhamento tanto psicológico quanto nutricional. Que vai te ajudar bastante. Vai te ajudar muito. A gente sempre fala da questão da equipe multidisciplinar, Sim, né? sim. Então, é importantíssimo fazer o pré-natal, que é vamos dizer que é o essencial, né? Com certeza, o primordial. É o primordial, mas os outros acompanhamentos também, né? Sim, é verdade. Bom, então é isso que tem. Mais alguma dica? Só Além gratidão a todos. do consumo de água.
Toma bastante água, isso é muito bom, pode te ajudar em tudo. Então é isso. Então a gente encerra por aqui. Só como a gente não nos falamos no domingo, né? Nós e os telespectadores, então os pais que estão nos assistindo, Ah, é eu verdade. quero estar desejando um feliz Dia dos Pais, Sim. principalmente para o meu. Mas o abraço dele já foi dado, então aos pais que estão nos assistindo, Verdade. um feliz Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais a todos, que Deus abençoe a cada um de vocês. E é isso, então gratidão e Gratidão. até a semana que vem. A partir das 14 horas, hein? Isso. Fiquem ligados. Tchau, tchau, gente. Tchau.